Olá pessoal, uma boa tarde a todos. Ah, Vou fazer esse vídeo aqui, tá? Para para fazer a configuração no projeto, tá? Fazendo a configuração no projeto aqui, nosso projeto primeira API Spring Boot, tá? Para a gente implementar essas configurações para a gente tratar das questões de data e hora, né? Como a gente viu na aula de ontem, né? Na aula dessa segunda-feira, na última segunda-feira. Então eu vou fazer as configurações no projeto aqui para a gente considerar, né, setar o time zone, né, por UTC, né, só para a gente ver esse funcionamento aí dos endpoints ali, das requisições sendo realizadas e como configurar o projeto aí caso tenha essa necessidade, tá? Primeiro, né, eu vou mostrar aqui, primeiramente, vamos fazer o seguinte, vamos começar ajustando o nosso modelo, tá? Vamos fazer o teste aqui na nossa entidade usuário model, tá? Aqui a gente não tem nenhuma data ainda, né? Então vou começar colocando os atributos aqui, tá? De data. Vamos botar dois atributos. O primeiro vai ser, aí a gente já vai usar o tipo offset datetime, tá? E vamos botar data cadastro. O segundo atributo vai ser private, também do tipo offset datetime, vai ser data atualização, tá? Aí a gente vamos anotar, né? Vamos usar uma anotação aqui que é creation timestamp, né? O que acontece? Essa anotação vai dizer para o JPA que a gente sempre vai criar um timestamp quando fazer uma criação, né? Uma criação de recurso, um insert, por exemplo, ele vai fazer isso aí, vai modificar o valor, né, da propriedade, tá? Caso a gente faça um update, a gente não vai modificar essa propriedade aqui, que é só a data do cadastro, né? Eu vou especificar mais umas configurações aqui também, tá? Aqui no Postgres eu encontrei essa dificuldade, aí eu tive que pegar diretamente lá o DML gerado, né? Conforme uma configuração que eu coloquei na tabela, e a gente pode botar essas configurações aqui, ó, na anotação @column, tá? Aí essas configurações a gente pode usar a propriedade column definition aqui, ó, tá? Eu vou botar a primeira configuração aqui, tá? Primeira configuração, a gente vai dizer então, tá? Que a coluna vai ser do tipo timestamp com precisão de zero, tá? Com time zone e default, né? Por default ele já vai inserir, né, um time zone em UTC, tá? Com o corrente timestamp, né? O corrente timestamp ele vai pegar a hora local do servidor aqui para inserir nesse campo, tá? Eu vou também usar a propriedade updatable aqui, tá? Que ela pro padrão é true, né? Eu vou botar para false, tá? Botando ela para false, faz com que os comandos de update, né? De update para essa entidade não considerem essa propriedade data do cadastro, tá? Então os updates não serão gerados sem essa propriedade aqui, tá? Aqui na data atualização, tá? A gente vai usar a anotação update timestamp, tá? Essa aqui vai fazer com que sempre que sofrer uma atualização, né, então será utilizado o horário horário do servidor, né, como está no servidor ou como está setado na aplicação, para fazer a atualização dessa propriedade lá no banco, tá? E aí, de forma similar, né, as configurações aqui que eu coloquei para a data do cadastro, elas também vão vir aqui para a data da atualização, mas a gente não vai definir, não vai mexer ali no updatable false nem insertable, né, que a gente quer que no insert ele coloque a data atual, né, e quando ele for fazer o update, né, aí ele vai pegar a data configurada na nossa aplicação, tá?
Aqui então eu vou gerar os getter e setters, né, para aqueles atributos ali, né? Vou botar aqui alt insert, getter and setters, tá? Beleza, tá? Agora, quando a gente carregar a aplicação, então ela já vai criar, né, com esses atributos a nossa tabela lá, considerando esses atributos. Mas, né, a gente tem que também ajustar aqui o nosso arquivo, né, que eu estou usando aqui. Acho que vocês também deverão estar usando o import aqui, né, o arquivo import, porque agora vai dar erro aqui na hora de inserir, porque não tem aqueles atributos, né, na tabela de usuários, né. Eu montei aqui separado, já vou colar aqui para vocês, tá? E aí eu vou explicar o que que eu fiz. Vamos alterar aqui somente a parte do usuário aqui, né? Tá? Então vai ser adicionada a coluna data atualização, né? E data do cadastro, né? O ID aqui no insert eu não passo, que ele gera para nós lá no banco, né? E aí, qual é o valor que eu coloco aqui para esses valores, ó, né? Qual é o comando que eu coloco no insert para gerar esses valores, né? Eu utilizo aqui, ó, o comando timezone, né? Aí eu seto o TC, é uma função do banco de dados que aceita isso aqui, ó. Eu seto o TC como timezone e aí eu passo aqui dentro dessa função, né? O time zone e aí o horário que eu quero, né? Aí no caso eu mandei ele fazer um current timestamp aqui, né? Que essa função retorna o horário local, né? Data e hora local. E zero aqui, né? É a precisão, né? Se a gente não colocar precisão, ele considera lá umas casas lá depois dos segundos, tá? Uh, eu não consegui, né, localizar na hora que a gente faz o put e o post, ele segue considerando sem a precisão zero aqui, tá? Não consegui localizar ali na aplicação, mas enfim, vai funcionar, tá? Para fins de a gente verificar o funcionamento, né, desses ajustes de data e hora, vai sanar essa necessidade aqui do nosso laboratório, tá? Aí eu fiz a mesma coisa para a coluna data atualização, que começa aqui, ó, nesse time zone e termina aqui, ó, nessa vírgula, e a mesma coisa para a data do cadastro, né, que começa bem até aqui, né, e aí os outros campos ali estão preenchidos como estavam, ó, é login, nome do usuário e senha, tá? Outra coisa, pessoal, que eu já vou aproveitar para mostrar, né? Eu localizei aqui, consegui configurar. Lembram que eu tinha falado que a gente não estava conseguindo botar o nome das foreign key nas tabelas quando fazia o relacionamento aqui na nossa aplicação? Pois é, eu consegui localizar aqui, né? E apliquei uma configuração, tá? Aí nós temos aqui então o relacionamento entre usuários, né? Entre usuários e usuário e telefone, né? Tá? E aí, né, o dono, nesse caso aqui, né, o dono do mapeamento, acho que está do outro lado lá, o telefone, né? Aqui no telefone, né? E aqui, ó, a gente vai usar a propriedade para colocar o nome da foreign key lá no banco, né, para não gerar aqueles nomes estranhos. Vamos colocar aqui foreign key, né? Aí a gente vai usar aqui @foreign key e aqui a gente passa um parâmetro name, tá? E bota um nome aqui, ó. Aí vamos botar aqui, ó, fk usuário, tá? Com isso aqui, então, né, com essa configuração aqui, o JPA vai nomear a nossa foreign key lá na tabela de telefones, tá? A gente não vai ficar mais com aquele nome que o próprio JPA gera pra gente lá, tá? Só para vocês verem, nós estamos na nossa entidade telefone model, né? E aí vamos configurar o nome da FK lá da foreign key para referenciar o usuário. Tá? Para funcionar ainda, né? Eu vou carregar a aplicação aqui, mas ainda não vou testar, tá? Que a gente tem que fazer mais alguns ajustes, tá? Que a gente tem que ajustar ainda o modelo, a gente já ajustou. Agora a gente tem que ajustar lá no Representation Model, que são os nossos DTOs, né? Para considerar a data do cadastro e a data da atualização, né? A aplicação subiu, tá? Só vou mostrar aqui no banco de dados, tá? Vamos atualizar aqui, um refresh.
vamos listar os usuários aqui agora. Ó, percebam que a data, né, da atualização do cadastro ela já veio no padrão UTC, né? 17 horas, né? UTC menos 3. 17 horas, 49 minutos e 23 segundos. Olha, ele está no horário de UTC, né? Só que a gente tem o offset de menos 3, né? Então, se a gente diminui 3 horas aqui, né? É 17, 16, 15, 14. São 14 e 49, né? Mais ou menos o horário que está aqui, né? Tá? Então, vamos ver aqui também na tabela de telefones, tá? A configuração da constraint aqui de foreign key, né? Que eu falei que a gente ia ajustar, né? Ó, o name da foreign key já ficou FK usuário, não fica aquele nome estranho lá, tá? Então, dessa forma aqui, né, pessoal, a gente consegue nomear as nossas foreign key para ficar um nome mais amigável para a gente lá, não aquele nome que o próprio JPA gera na hora da leitura aqui das nossas entidades e para ele criar lá no banco lá, tá? E caso a gente também tenha um caso que a gente não vai criar, né, a estrutura do banco, né, pelo JPA, a gente configura, né, dessa maneira aqui para a gente ler, né, a foreign key que já está definida lá na base para a gente seguir modelando a entidade sem a gente criar ela, né, por dentro do JPA. A gente está criando ela aqui, que é um ambiente de aprendizado, né, mas às vezes em produção mesmo, a gente já tem o banco definido com as regras, né, com toda a estrutura de referência, de cardinalidades definidas, e a gente só tem que ler essas configurações lá da base e aplicar aqui no nosso modelo aqui orientado a objetos para a implementação das nossas APIs, né? Tá, então agora vamos para a classe de representação do modelo, né, do usuário, que são os nossos DTOs, né? Então aqui temos os DTOs de usuário, Representation Model, que é o nome da classe, e aqui criaremos também os atributos de data, de data de cadastro, né? Mesmo tipo, offset date time, data do cadastro e data de atualização, do tipo offset date time, data atualização, tá? Aqui a gente não vai fazer nenhuma anotação, tá? Só vamos gerar os getter e setters, tá? Alt insert, marco os campos aqui que eu quero gerar os getter e setters, tá? Beleza. Agora, né, a gente tem que fazer mais um ajustezinho lá no nosso controlador, né? Nosso controlador, a gente tem aquelas funções, lembram que eu comentei, a gente comentou ontem, para converter, né? Para converter os tipos aqui, ó, quando a gente faz o put, né? A gente recebe aqui um DTO, né, do tipo de uma classe input, que eu criei uma outra estrutura, né, que a gente só captura algumas propriedades, persiste, né, esse usuário converte esse input para o objeto, né, para o modelo, né, aqui nessa função toDomainObject, ele converte, né, essa função, não é função, né, é um método, né, eu acabo confundindo, na orientação a objetos é um método, não é função. Esse método aqui, né, ele recebe um objeto do tipo usuário input, né, e retorna um usuário model, né, e aqui dentro ele faz essa conversão. Então lá no nosso método put, né, onde faz a atualização, né, a gente transforma um usuário input para um usuário model para salvar, aí salva ele aqui, né? E depois para trazer a representação como resposta para o usuário, a gente faz o contrário. A gente pega um usuário model, né? E converte ele para um usuário representation model, né? Então, nessa última aqui, no toModel, né? Nesse método toModel aqui, ó, a gente vai ter que setar, né? Esses atributos que a gente criou lá no representation model, né? Que é o usuário representation model ponto set ponto, não,
aqui é o nome da classe, está em maiúsculo ali, em minúsculo aqui, ó, usuário, representation model.set, data do cadastro. Aí eu vou pegar lá do meu atributo, do meu parâmetro de entrada, né? O parâmetro o nome do parâmetro é uso.get data do cadastro, né? Depois usuário model.set data da atualização é o usuário.get data da atualização, tá? Com isso aqui a gente já tá capturando aqui, né, fazendo a conversão e considerando essas propriedades aí que a gente colocou de data no modelo, tá? Deixa eu me ver aqui. Tem mais uma coisinha, né, que a gente ainda precisa fazer. A gente tá passando aqui no banco, né, com o application.properties. Eu não estou definindo, ó, vejam que aqui eu não estou definindo o TC aqui, né, como a gente fez lá no projeto da agenda, né, não defini aquela configuração aqui, ó, deixei por padrão, tá? No import aqui, ó, que quando eu inseri, né, eu forcei aqui para pegar o TC, né, nesses campos de data e hora, para pegar o TC aqui, né, tá? Eu forcei aqui, beleza. Então, se a gente não quando carregar a aplicação, ele vai carregar com esses insertos aqui, né, que estão com o TC, beleza, né? Mas se a gente for fazer alguma operação, né, de insert, de put, de post, né, o que vai acontecer é que aí a aplicação vai pegar o horário, né, que está definido aqui na minha máquina local, né, no padrão do time zone aqui, que é o BRT, né? E aí não é isso que a gente quer deixar em UTC também, né? Então, para mim não alterar, né, o fuso horário da minha máquina, a gente consegue alterar o time zone da aplicação somente, né? Aí a gente vai vir aqui, ó, na nossa classe principal, né, da aplicação, no nosso caso aqui é application.java, né? E aqui, antes de nós dar o Spring Application Run, a gente seta esse time zone, né? Aí para setar esse time zone, a gente tem aqui, ó, time zone ponto set default, né? Aí a gente usa time zone ponto get time zone, né? E aí a gente passa aqui, ó, o TC, tá? O TC. Apesar do TC não ser um time zone, né? Ele é um padrão e reconhecido aqui também no Java para buscar essa configuração, tá? Aí eu vou salvar aqui a aplicação, tá? E vou restartar aqui. Beleza, a aplicação aparentemente subiu, tá na porta 8000 aqui, né? Agora vamos verificar aqui no banco de dados novamente para ver se está tudo certo aqui antes da gente fazer o teste lá no Postman. Vou dar um refresh aqui, né? Como a gente só vai mexer na tabela de usuários aqui, ó, eu vou verificar só os usuários aqui por enquanto, tá? Ó, nós temos 4 usuários, né? E tanto a hora da atualização quanto data do cadastro, elas estão, né, com as mesmas informações, tá? Agora está pegando aqui o TC 1457. Por que ele está colocando aqui? Tá bem, ele está colocando, tá no time zone -3. Era para estar colocando aqui outro horário, mas enfim. Vamos fazer um teste lá no Postman agora, tá? No get, né, vamos verificar aqui. Ó, ele já retornou, né, no padrão TC, né? Viram que a própria a aplicação se configurou, né? E como a gente está usando lá o TC, né? Viram que ele já botou o Z aqui no final, né? Que a gente não está usando não tá nenhum offset definido lá, né? Quando tem esse Z aqui, né? Então ele buscou aqui o usuário de ID 1, né? Com a data do cadastro e data da atualização, tá?
Faremos um post aqui agora, tá? No usuário número 5, tá? Não, desculpem, vamos inserir um usuário, não é um usuário, ele vai criar um ID para nós lá. Como a gente não tem o 5, ele vai criar o 5 ali, né? Aqui embaixo foi um retorno que ocorreu numa execução anterior minha aqui, tá? Então eu vou dar um send aqui. Ó, ele fez, né? E retornou aqui embaixo, né? E ele retornou também aqui em UTC, tá? Vejam que tem a letra Z no final aqui, né? Que descreve que não tem nenhum offset, né? Que está em UTC, né? Então, essa saída aqui, apesar de estar saindo essa precisão aqui, né, pessoal? Esses números aqui que eu falei que é a precisão, né? Que ele não setou como zero, alguma configuração que eu não consegui localizar ali certinho, que ele acabou devolvendo isso aqui, né? Mas isso aqui já ajuda, né? Porque os consumidores da API vão saber que a gente está, né, retornando em UTC, né? E aí lá no front-end, lá, né, o programador vai tratar isso aqui, aí vai ter que, dependendo de qual é o offset que ele está usando, ele vai somar ou diminuir horas aqui, né? E aí vai chegar numa outra data e hora, né? No caso, se estiver muito próximo lá, né? Se no caso aquele horário vai interferir na mudança do dia, né? No post aqui, pessoal, no put, vamos testar o put aqui, tá? O put tem uma particularidade aqui. Vamos verificar no banco aqui como é que ficou. Ó, ele inseriu, né? Com offset de menos 3, né? De menos 3. E no banco, o que estou achando estranho é que ele tá colocando o horário BRT aqui. O que eu fiz de diferente aqui, pessoal? Deixa eu verificar na aplicação aqui. Eu setei o time zone. Na definição do modelo. Com time zone também. Tá, mas enfim, vamos seguir aqui. Depois eu verifico isso aqui, tá? Agora no put, né, pessoal? No put vai correr uma seguinte situação. Vou executar aqui, né? Ele atualizou, tá? Atualizou o ID 4, né? E a data do cadastro retornou nula aqui, por quê? Porque eu estou utilizando essa anotação aqui, ó, creation timestamp, tá? Então ele vai mexer nessa coluna só quando a gente criar um recurso lá, né? Quando a gente atualizar, não. E também a questão que eu botei aqui, ó, para update, ele não coloca essa coluna, né, para gerar o comando de update. Se a gente olhar no log aqui, ó, olha aqui o comando de update que ele fez, update usuário, set data de atualização. E aí ele passou login, nome, senha, onde ID é igual a tal. E o campo data do cadastro, né, ele não passou, né? Se a gente olhar aqui no banco de dados, né, a gente atualizou o 4, né, o usuário 4, né? Aqui está, ó, data de atualização, 15 horas, né, e 2 minutos, né, e 9 segundos. E data do cadastro, 14 horas, 57 minutos, tá? Aí seria só uma questão de tratamento aqui, né, para quando a gente for fazer, né, um put, no caso, né, esse retorno aqui a gente obter ele de forma diferente, né, ou a gente não retorna a data do cadastro, né? Tá, pessoal? Só esse vídeo aqui é só mais para vocês verem, né, como a gente faz a configuração da aplicação para considerar, né, esses fusos horários aí de que a gente pode setar na aplicação e deixar a nossa API com padrão UTC, né? E aproveitei também ali para mostrar aquela configuração ali, né, da foreign key, na caso do telefone, para a gente nomear, era uma coisa que a gente não tinha visto ainda, tá, pessoal? Aí na continuidade agora, né, a gente segue os nossos estudos aí, tá? E aí até o próximo vídeo, então.